O tópico do vídeo de hoje é patrimônio líquido, esse que é o quarto tema do capítulo 4 sobre balanço patrimonial, uma introdução. Lembrando que o livro texto do canal sobre contabilidade básica, que é esta playlist que eu estou montando aos poucos por aqui, este livro aqui, o link dele está na descrição. É um livro que eu usei na faculdade de contabilidade, na matéria de introdução, e é um excelente livro, muito didático, excelente mesmo. Então, caso você tenha interesse, vale super a pena. Bom, eu já gravei alguns vídeos desse capítulo sobre o balanço patrimonial. Esse já é o quarto vídeo deste capítulo. O primeiro vídeo foi uma introdução sobre balanço patrimonial, que, como já aprendemos em capítulos anteriores, o balanço patrimonial é um dos relatórios contábeis e, por ser obrigado por lei, daí ele se transforma então em demonstração contábil ou demonstração financeira. E o balanço patrimonial, ele é o mais importante de todos os relatórios porque ele é um relatório gerado pela contabilidade, né? Porque a partir dele você consegue identificar a saúde financeira e econômica da empresa no fim do ano ou em qualquer data pré-fixada. E a gente já viu também em vídeos anteriores a sua estrutura básica, que o balanço patrimonial é dividido em duas colunas. A do lado esquerdo é denominado ativo, a do lado direito passivo. E o ideal seria denominar a segunda coluna de passivo e patrimônio líquido, dividir então o passivo em duas partes, né? E aí a gente aprendeu então o que era o ativo. O ativo é o conjunto de bens e direitos, e aí naquele vídeo falamos a definição novamente do que sejam bens e direitos. Depois o passivo, e no vídeo anterior, que foi sobre passivo, entendemos que no balanço patrimonial, quando pensamos em passivo propriamente dito, refere-se às obrigações exigíveis da empresa. Por quê? Porque no vídeo de hoje a gente vai aprender que o patrimônio líquido também é um passivo, mas é um passivo não exigível. E é isso que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Patrimônio líquido representa o total de aplicações dos proprietários da empresa. Então, o patrimônio líquido de qualquer empresa sempre significará isso. É todo aquele montante, aquele valor, aquele capital ou aquelas aplicações que o dono da empresa coloca na empresa no seu início, quando ele a constitui. Então você tem hoje, se você resolver abrir um restaurante agora, nesse momento, você precisará tirar de algum lugar recursos financeiros para colocar nessa empresa. E quando você for fazer a contabilidade dela, esse recurso que você usou para começar essa empresa com certeza irá compor o início do patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido não é somente, não significa somente as aplicações do proprietário na empresa. Depois as contas que tem dentro do patrimônio líquido, elas vão se subdividir. Vamos continuar a leitura. Toda empresa necessita de uma quantia inicial de recursos. Veja bem, isso que eu já disse, né? Normalmente dinheiro, para efetuar suas primeiras aquisições, seus primeiros pagamentos, etc. Os proprietários então concedem suas poupanças com o objetivo de proporcionar à empresa os meios necessários ao início do negócio. Essa quantia inicial concedida pelos proprietários denomina-se contabilmente capital social. Então aqui entra um conceito novo que até então não tinha aparecido no livro, a ideia do que seja capital social. Capital por conta do montante, né, dos recursos financeiros, e social porque geralmente uma empresa é uma sociedade, né? Então é capital social, esse investimento inicial que pessoas fazem ou como aplicações numa empresa. E o nome dessa conta é capital social, que está lá dentro do patrimônio líquido, essa parte do balanço patrimonial. Em termos didáticos, a empresa ou pessoa jurídica, e lembrando que a gente já viu lá no início da playlist Contabilidade Básica que existe pessoa física e pessoa jurídica, né? Estamos falando de pessoa jurídica. Em termos didáticos, a empresa, pessoa jurídica, ela fica devendo obrigação, né, para os seus proprietários, que por lei não podem exigir. Veja só, essa é uma informação interessante, que por lei os proprietários não podem exigir. Por quê? Para não extinguir a empresa, eles não podem exigir esse valor, esse dinheiro aplicado na empresa, para que a empresa não seja extinta enquanto a empresa estiver em funcionamento. Eles podem fazer essa exigência depois, quando encerrar a empresa, ou enfim, de outro modo, mas não enquanto ela estiver em funcionamento. Por quê? Porque também já fiz um vídeo sobre isso, sobre um dos pilares da contabilidade, que
que é o da continuidade. E eu vou até voltar no livro para a gente dar uma olhada de novo sobre isso. Então veja bem, pilares da contabilidade nós vimos que são dois. A contabilidade repousa basicamente em dois pilares, a teoria contábil, a entidade contábil e a continuidade da empresa. Desse primeiro conceito, deduz que a contabilidade é mantida para a entidade como pessoa distinta dos sócios. Então, não se pode confundir a figura dos sócios com a empresa em si. Então, o princípio da entidade é isso. A contabilidade é mantida para a entidade, para a pessoa jurídica, e não para os sócios. Devendo ser sempre separadas. Uma coisa não pode ser confundida com a outra. E aí, chego no segundo pilar, o foco aqui dessa minha fala específica. O segundo pilar é baseado no pressuposto de que a empresa é algo em andamento. O segundo pilar é baseado no pressuposto de que a empresa é algo em andamento. Ou seja, em continuidade, que funcionará por prazo indeterminado. Então, ela não tem um fim. Uma empresa em processo de extinção, descontinuidade ou liquidação será contabilizado por outras regras que não serão estudadas nesse livro. Então, voltando para o patrimônio líquido, as pessoas físicas ou mesmo jurídicas aplicam em determinado negócio, e isso dentro da contabilidade no patrimônio líquido se chama capital social, e que esses sócios eles não têm o poder de exigir esse valor de volta. Por quê? Porque precisa ser respeitado o princípio da continuidade, ou seja, uma empresa é criada sem um prazo de validade, vamos dizer assim, é por prazo indeterminado. Por isso, o patrimônio líquido é conhecido como obrigação não exigível. E aqui a gente compreende, então, essa divisão do passivo entre passivo exigível e não exigível. Aquele exigível, que foi do vídeo anterior sobre passivo, ali outras pessoas que estejam envolvidas, pessoas jurídicas ou físicas envolvidas com aquele passivo do vídeo anterior, seja fornecedor, seja salários a pagar, seja o que for, é uma dívida exigível, é uma obrigação exigível. Então, naquele caso, sim, poderia ser chamado de obrigações exigíveis. Alguém tem o direito de exigir, né? Nesse caso, como bem já comentei, não. Então, os sócios eles não podem exigir da empresa que eles mesmos fundaram todo o dinheiro de volta, a não ser que existem outras maneiras de se fazer essa exigência. Então, por isso que se chama obrigação não exigível, que não se pode reclamar, cobrar ou exigir de volta. Se os proprietários quiserem retirar, veja bem, se os proprietários quiserem retirar-se da sociedade, devem vender sua participação no capital para outras pessoas, sem envolver a empresa. Porque quando você investe numa empresa, geralmente não, mas sempre tem que ser feito um negócio que se chama contrato social. E nesse contrato social existem cláusulas. E daí tem todo um trâmite sobre isso, né? Que inclusive eu estou no escritório de contabilidade tentando aprender um pouco da prática e ainda não aprendi sobre isso na prática, mas vou aprender. Mas e quando existe a retirada de um dos sócios, porque lá no contrato social tem o nome dos sócios, então se ele vende as cotas ou a parte dele da empresa, ele vende as cotas, vende aquele valor e outro proprietário assume o lugar. Que mais que tem aqui? Pelo fato de os proprietários não terem o direito de reclamar seu dinheiro aplicado na empresa enquanto esta estiver em processo de continuidade, no mundo financeiro o patrimônio líquido é denominado de recurso próprio ou capital próprio. Ou seja, recursos que pertencem à própria empresa. E agora faz um pouco mais de sentido, porque está em processo, está em continuidade, né? Pertence à empresa, até que ela seja extinta. No encerramento da empresa, os recursos seriam devolvidos aos proprietários. Matematicamente, o patrimônio líquido é obtido através da equação contábil: ativo menos passivo exigível. Então, a diferença entre o ativo e o passivo exigível é o patrimônio líquido. Fórmula, então, do PL: ativo, bens mais direitos, menos passivo exigível ou obrigações exigíveis. Beleza? E no próximo vídeo, continuando essa playlist de contabilidade básica, eu vou falar um pouco sobre, eu vou trazer alguns comentários sobre o termo capital em contabilidade. Belezinha? Não sei se ajudou muito, não sei se ajudou um pouco, ajudou muito, e vamos nessa. Valeu!